Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco no nome do Senhor Jesus Cristo até o final desse conteúdo da fonte Gazeta do Povo. Hoje, dia 2 de agosto do ano de 2026. Estava falando sobre Argentina e Paraguai. A gente está com um pouquinho de dificuldade realmente com o teu sinal. Vamos ver se tenta aí os dados móveis ou troca aí a de operadora. Contrata um plano diferente. Enfim, mas estamos com dificuldade aí porque a Anne está em deslocamento, né, Anne? Vamos tentar ajustar aí o sinal da internet. Mas enquanto isso, nós avançamos com a nossa pauta aqui, porque vejam só, nas últimas semanas, a defesa de Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom, vem insistindo junto ao STF para que a cabeleireira, após 3 anos e meio de restrição de liberdade, tenha alguma concessão, algum benefício. No entendimento de Moraes, corroborado pela PGR do Paulo Gonet, Débora não tem direito a descontar 281 dias da pena em função de leituras, estudos e cursos que ela fez no período em que esteve na prisão preventiva. Mas o detalhe é que dos 3 anos e meio que já cumpriu da pena, 2 anos Débora passou em prisão preventiva e nada do que ela fez lá pode ser contado para remissão da pena, segundo Moraes. Moraes não quer saber de redução da pena e foi além. Determinou-se que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo explique as falhas de sinal no GPS da tornozeleira eletrônica de Débora, e a defesa já informou que nenhuma medida cautelar foi violada, mas o Moraes exige um laudo carcerário que comprove que isso é a realidade. Pois bem, o caso da Débora do Batom não é um caso qualquer. Ele é símbolo das injustiças que muitos brasileiros veem nas condenações de 8 de janeiro. E um dos motivos para o Congresso ter aprovado a lei de dosimetria de penas, lei que, ironicamente, vejam só, teve aplicação suspensa por quem? Pelo próprio Alexandre de Moraes. A situação de Débora do Batom e de centenas de presos do 8 de janeiro, a gente se pergunta, será que essa situação toda ainda pode pautar o debate no país? A gente sabe que Moraes voltará ao noticiário, pelo menos nos programas políticos aí, eleitorais, porque as eleições estão se aproximando, apesar de não concorrer a nenhum cargo. Como que você, Gabriel, vê, de repente, isso retornando, esse debate em torno das restrições impostas a Débora dos Santos, a Débora do Batom, e o fato de o Moraes estar um pouco fora do eixo, né, do noticiário, mas fatalmente, aí, olha só, a gente acabou de falar dessas medidas do governo americano, reforçando, né, que há perseguição judicial no Brasil, temos as decisões do Moraes negando qualquer remissão de pena para Débora e pedindo para a Secretaria Penitenciária ver lá o que está acontecendo com a tornozeleira dela, confirma se ela não andou infringindo nenhuma medida cautelar. Beira uma obsessão, né? Alguém é obcecado por outra pessoa, nesse caso. Mas o fato que eu queria saber de você, Gabriel, é que não tem como, né? O Moraes vai ser pauta no debate eleitoral deste ano em função de todas essas coisas que a gente acaba de citar e, fatalmente, também a Débora do Batom também voltará a ser bastante lembrada, porque, afinal, ela é uma das pessoas que foram injustamente condenadas e por quem o país aprovou uma lei de dosimetria de penas, lei que está debaixo da cadeira ou numa gaveta do Alexandre de Moraes, Gabriel. Exatamente, e antes é bom lembrar, só para recapitular, ela foi condenada a 14 anos de prisão, não agrediu ninguém fisicamente, não matou ninguém, aparentemente nem quebrou nada ali na invasão do STF, ela pichou lá a estátua com o batom. A pena mínima no Brasil para tráfico de drogas é de 5 anos, a de homicídio 6 anos e pouquinho, e a de estupro também de 6 anos. Então, é possível, pelo menos em tese, você matar 2 pessoas no Brasil e pegar ali uma pena de 12 anos. A Débora pegou uma pena de 14 anos de prisão, obviamente muito desproporcional. E não só isso, como você mencionou, o Moraes acompanha passo a passo, ali do seu trono na Suprema Corte,
todos os passos ali da execução penal da Débora. A própria Polícia Penal de São Paulo explicou que essas interrupções do sinal da tornozeleira são por causa da variação do GPS, então não houve nenhuma irregularidade por parte da Débora. Nesse caso, obviamente, o Moraes nunca está satisfeito, ele sempre pede alguma outra providência, alguma outra explicação desses réus do 8 de janeiro. Se esse caso não for assunto da eleição agora em outubro, há algo muito errado com as nossas eleições no Brasil. Mas eu temo, Tosi, que esse caso e outros casos do 8 de janeiro não recebam a atenção que deveriam receber. Porque para o Flávio Bolsonaro, na conta dele, e imagino dos marqueteiros dele, os votos dos mais conservadores já estão ali seguros, os votos daqueles que se interessam, que se preocupam com o destino das pessoas presas injustamente, já estão com o Flávio Bolsonaro, e portanto o que ele quer fazer agora, e é o que diz o manual, infelizmente, dos marqueteiros, ele tem que expandir a sua base. Então ele tem que falar um pouco mais sobre as mulheres, sobre talvez as minorias, garantir que não vai acabar com Bolsa Família. Então, para ele, do ponto de vista pragmático, se ele for seguir o manual dos marqueteiros, não é o assunto mais importante, infelizmente. E, obviamente, do outro lado também, muito menos, né? O Lula e outros candidatos não têm tanto interesse assim em defender essas pessoas. Então, deveria ser um dos assuntos mais frequentes nos debates eleitorais, com certeza. Mas eu não sei se vai ser. Eu imagino que haja ali uma dispersão durante o processo eleitoral, infelizmente, mais uma vez. Mas talvez, em alguns estados, pelo menos, as corridas para o Senado, especificamente, deem mais atenção ao caso da Débora do Batom, mais atenção aos réus do 8 de janeiro. Espero que assim aconteça. Eu não sou muito otimista com a política brasileira de forma geral. Eu acho que ainda muitas dessas corridas estaduais são definidas por distribuição de benesses, alguém que é mais popular ali, quem faz a dancinha é melhor, que até uma reportagem que a gente fez recentemente em Ideias, como as dancinhas do TikTok agora viraram uma febre entre os políticos, mas eu espero que esse caso esteja no centro da pauta, e espero que um dia, talvez, o Moraes acorde e perceba o quão absurdo é que o Brasil, tendo 300 mil mandados de prisão em aberto, segundo o CNJ, tendo 10 mil desses mandados de prisão em aberto há mais de 10 anos, esteja acompanhando passo a passo a vida da Débora do Batom. Um escrutínio muito próximo, muito de perto mesmo, que beira uma obsessão, como a gente disse aqui, e já nós vamos dar aqui em primeira mão, nós temos acesso, ainda não foi noticiado, à manifestação da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, respondendo ao ministro Alexandre de Moraes se houve ou não violação da tornozeleira, porque o Moraes mandou que eles se manifestassem, explicassem a falta de ausência do sinal do GPS, etc. Por que isso? E aí a Secretaria de Administração Penitenciária dá uma aula para o Alexandre de Moraes sobre problemas de internet, intercorrências que acontecem e o que é diferente de uma violação deliberada. Já a gente vai tratar do assunto, só aguarde um minuto que nós vamos para o recado do patrocinador e já voltamos. A Alar nasceu da união de 55 pequenos agricultores e em 62 anos tornou-se referência do cooperativismo agroindustrial brasileiro. Presente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, reúne mais de 17 mil associados e mais de 27 mil funcionários. Movimenta a economia, gera oportunidades e leva alimentos de qualidade ao Brasil e mais de 103 países. Essa é a Alar, cooperando para melhorar a vida das pessoas. Inovação de verdade acontece quando arquitetura, tecnologia e experiência caminham juntas. Oi, Ana, me diz uma coisa, o que realmente diferencia o Hightower? Diego, é um projeto que foi pensado para unir tecnologia, conforto e performance. O Hightower conta com um sistema de fachada ventilado, o que melhora o conforto térmico e acústico da edificação. Além do conceito Live Energy, com gerador atendendo 100% das áreas do empreendimento, inclusive os apartamentos. Temos também infraestrutura para automação, carregamento de veículos elétricos e o projeto de interiores foi todo assinado pelo arquiteto Jaime Bernardo. Tecnologia aplicada ao bem-estar e soluções que pensam no futuro. Hightower Itapema, aqui tem inovação.
Luiz, olha, vamos então a essa resposta da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo ao ofício do ministro Alexandre de Moraes pedindo explicações por que houve falha na comunicação da tornozeleira da Débora dos Santos, intercorrências ali, se houve violação, se ela violou as medidas cautelares que lhe foram impostas. E a Secretaria da Administração, até eu estava mostrando para o Fred aqui, respondeu fazendo uma aulinha, né, de como que funciona uma tornozeleira, dizendo que é normal haver intercorrência, perda de sinal por satélite e que não caracteriza rompimento. Para haver rompimento ou violação, a tornozeleira acusaria imediatamente, e tem como fazer isso, né? E não apenas o problema da baixa cobertura da telecomunicação, interferência atmosférica, isso é natural no sistema de transmissão de dados móveis. Agora, se tivesse ocorrido um rompimento da cinta de fixação, violação do lacre de segurança, uso de bloqueadores de sinal, danos físicos causados ao dispositivo, então isso teria sido detectado. E a resposta foi não houve qualquer violação. O senhor, por favor, entenda que se tratam de oscilações próprias de sinal de internet. Basicamente foi essa a resposta, né, Fred? Pois é, Tosi. Você vê que os servidores, né, da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo têm mais rigor jurídico e técnico do que o ministro da Suprema Corte. E o que chama atenção nesse caso é que, se você pega o histórico do Supremo Tribunal Federal de julgamentos de ações criminais, e o julgamento que marcou a história do Supremo foi o julgamento do Mensalão, em que havia ali uma série de réus e o Joaquim Barbosa na condição de relator, e mesmo o Joaquim Barbosa, né, com a preocupação que ele tinha com a condução daquele processo, quando do momento da execução penal, o que ele fazia? Ele delegava o juízo da execução ao juízo, né, do estabelecimento penitenciário, justamente porque esse é um ato da prática corriqueira desses juizados de execução penal e não cabe a um juiz constitucional da mais alta corte do Poder Judiciário ficar administrando um processo em relação a cada incidente que possa ocorrer ou não, né, durante a tramitação da execução penal, do cumprimento da pena. E você colocou muito bem, Tosi, o que há por parte do ministro Alexandre de Moraes é uma obsessão com os réus do 8 de janeiro, pela forma como conduziu todos esses processos desde o início, e com aquilo que veio a público no âmbito, né, daquela grande reportagem Vaza Toga 2, dos jornalistas David Agape e Eli Vieira, que mostraram que o ministro Alexandre de Moraes, né, se valeu dos réus do 8 de janeiro para fazer, inclusive, propaganda política, como, por exemplo, quando ele solta as mulheres no dia 8 de março, querendo colocar ali como se ele tivesse tomado uma decisão humanitária, ou quando ele decide pela manutenção ou não da prisão dos réus do 8 de janeiro, em função da emissão de uma certidão de antecedentes ideológicos com base em pesquisas feitas nas redes sociais e nas publicações que os réus do 8 de janeiro fizeram nas suas redes sociais ao longo do tempo, em período, inclusive, anterior aos fatos imputados. E aí você vê, para além dessa obsessão, um sadismo de ficar, né, em cada ato querendo, seja ouvir a defesa e mandando o processo para lá, mandando o processo para cá. Você pega a decisão em que ele pede para que a administração penitenciária de São Paulo seja ouvida sobre eventual tentativa de violação, né, da medida cautelar, da tornozeleira. Você vê ali a quantidade de vezes em que a defesa da Débora pede que o ministro decida sobre a progressão de regime, desde outubro do ano passado. Estamos falando aqui de um período de quase um ano em que o ministro claramente vai adotando o que juridicamente nós denominamos de chicana, mas que geralmente são advogados de devedores que se valem desses expedientes para ficar prolongando uma ação e não ter executados os seus patrimônios. Se vê o juiz adotando chicanas para não beneficiar a ré que tem direito, à luz da Lei de Execução Penal, do Código de Processo Penal, a progressão do seu regime. E lembrando, inclusive, no caso da Débora, né, que é dos casos emblemáticos dessa perseguição judicial empreendida pelo ministro Alexandre de Moraes, que, no pior dos cenários, se você fosse, né, aplicar o rigor da lei e a conduta da Débora na questão de ela, né, marcar ali com batom a estátua da justiça na Praça dos Três Poderes, esse é uma chamada infração de menor potencial ofensivo, um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, que teria como pena máxima um ano de detenção. E aí
você tem todos os instrumentos chamados descriminalizadores, despenalizadores, em que você tem acordos de transação penal, eventuais, uma série hoje, inclusive de acordo de não persecução penal, em que você busca despenalizar o indivíduo quando pratica uma infração de menor potencial ofensivo. Nesse caso da Débora, ela respondeu por 5 crimes, foi condenada ali a 14 anos de prisão, fora o pagamento de uma multa, de uma indenização milionária, e não teve a sua conduta individualizada, todas aquelas ilegalidades que conhecemos, né, violação do devido processo legal, do juiz originário e tantos outros, cerceamento de defesa, e você vê ele, né, obcecado e sádico em relação a esse prolongamento do caso da Débora, conforme muito bem colocado pela defesa dela, ela teria direito à progressão de regime, e você vê o ministro de forma deliberada agravando a situação e considerando, inclusive, né, que a Débora se transformou num símbolo maior desse Estado policialesco do Brasil. Tosi. Olha, dentre as cobranças feitas por Moraes à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, estão informações, ele pediu informações sobre os módulos do curso Reescrevendo Minha História, curso que foi feito por Débora dos Santos na prisão. Moraes quer saber se esse curso tem autorização ou convênio com o poder público, se está inserido no projeto político-pedagógico da prisão e ainda exige o certificado de conclusão devidamente assinado pelas autoridades competentes. Aí, Anne, eu fico pensando aqui se o Moraes daqui a pouco não vai pedir a prova do curso para ele mesmo corrigir, dar uma revisada ali, né? Reescrevendo a Minha História é o nome do curso. Olha o tipo do curso que estão obrigando a Débora a fazer. E, Anne, é normal tamanho grau de interesse de um ministro da mais alta corte do país no cumprimento da pena de uma cabeleireira, como destacou o Gabriel, né? Tanta gente aí que está com mandado de prisão em aberto, mas ele quer saber tudo em detalhes sobre a Débora, até o curso que ela fez, se tem certificado, se está catalogado, quem sabe vai querer ver as provas. Não é normal alguém ficar tão obcecado por outra pessoa. Como é que chama isso no inglês? É stalking, né? Então, stalking judicial, de repente, estamos assistindo. Pois é, Tosi, mas infelizmente é que ele não é só stalker da Débora, né? Eu lembro que a Luísa, filha do Clezão, veio aqui um dia na Gazeta, numa entrevista da Gazeta do Povo, e falou que ela se fazia essa mesma pergunta. Filha, para quem não lembra da audiência, filha do Clezão, que morreu dentro da prisão por negligência do Alexandre de Moraes, que não autorizou a saída dele para atendimentos médicos. Então, a filha dele, uma vez deu uma entrevista aqui na Gazeta e falou que também se questionava isso, Tosi. Qual que é a motivação por trás? Por que o pai dela? Por que que ele... E eu lembro de uma frase que ficou na minha cabeça dessa entrevista, ela falou o seguinte, que ela até conversa isso com a psicóloga dela e ela fica refletindo como que ele dorme à noite, sabendo de tudo que ele comete. E isso até me emociona, porque eu lembro da Luísa, uma jovem de 18, 19 anos, todo o futuro pela frente, vendo que a vida do pai dela foi simplesmente interrompida por um ministro, por uma decisão judicial completamente maluca, completamente imprecisa juridicamente, tanto do Clezão, quanto a Débora, quanto tantos as outras centenas de vítimas desse processo, sejam vítimas diretas que perderam a vida ou estão na prisão, como o caso da Débora, seja de vítimas indiretas, dos familiares que vão sofrer para sempre as consequências dessa decisão, Tosi. E aí, esses dias, eu estava inclusive assistindo uma série do Hitler, para entender mais como foi aquele movimento naquela época. E uma coisa que é interessante a gente relembrar, e trágico quando a gente compara isso ao cenário brasileiro, é as primeiras ações do Hitler, que foram graves, foram gravíssimas, né? Hitler, todo mundo sabe quem ele se tornou, mas no início, quando ele não tinha chegado nem perto de tudo que ele se tornou, todo o mal que ele deixou para a humanidade, ele já fazia coisas terríveis, como, por exemplo, um dia que ele e os aliados dele cercaram os ministros do governo alemão numa cervejaria com armas, com ameaça, e decretaram um golpe, iriam tomar a Alemanha e foram presos. Só que ele não ficou mais de 2 anos na prisão, recebeu uma sentença menor de 5 anos, alguém que tentou dar um golpe de Estado nitidamente, prendeu ministros dentro de uma cervejaria e disse que iria tomar o controle do governo da Alemanha.
E ele também escreveu um livro na prisão. Só que qual que é a comparação aqui? Alguém que de fato fez atrocidades com o país, em que sim, era função do governo prender e deixar para sempre na prisão, para não deixar ele sair para cometer tudo o que cometeu, recebeu uma punição menor do que uma cabeleireira que não tem nem como dizer, dá para argumentar, contra-argumentar, a gente pode passar a noite inteira aqui falando, não tem como dizer que uma cabeleireira, mãe de família, queria dar um golpe de Estado. E ela foi condenada ali por 5 artigos, mais 2 artigos que foram, inclusive, sancionados durante o governo Bolsonaro, ou seja, não tinha precedente antes, nenhum juiz antes disse que alguém tentou atentar contra a democracia ou dar um golpe de Estado nos moldes dos 2 artigos que a Débora está sendo condenada. Ou seja, a primeira vez que se tem contato com esse artigo para condenar e julgar alguém é justamente o Alexandre de Moraes, que vocês sabem como funciona a cabeça dele, pegando pessoas comuns, cidadãos comuns, como a Débora, que não tem comprovação nenhuma do envolvimento dela com esse crime, e tantos outros. Tosi. Então, só para finalizar aqui a minha primeira análise, o que eu vejo desse caso positivo é que a gente pelo menos use a Débora como símbolo, que a gente sempre lembre dela, toda vez que a gente vai usar um batom, lembrar que teve uma mulher que está presa porque um dia ela pegou um batom e escreveu na parede, que a gente não esqueça isso, porque o que eles mais querem é que a gente esqueça e que a Débora vire mais uma, e que a gente esqueça o nome dela e ela morra na cadeia. Agora veja só, Gabriel, um detalhe curioso, né? Nesse despacho do Alexandre de Moraes, o ministro fez menção a um pedido de entrevista que a Gazeta do Povo fez para entrevistar a Débora dos Santos. A gente vai mostrar aqui o trecho. No dia 7 de abril de 2026, a editora Gazeta do Povo apresentou o seguinte requerimento. Ante o exposto, considerando o deferimento de pedido similar formulado pela revista Oeste, em 25 de 3 de março, requer-se o deferimento do presente pedido, para que seja concedida autorização para que a Gazeta do Povo realize a entrevista gravada em áudio e vídeo com a ré Débora Rodrigues dos Santos. O curioso disso é que o Moraes fez essa observação ali no despacho dele, sobre medidas cautelares contra a Débora, mas não retomou o assunto. Foi lá para o final, decidiu sobre isso, sobre aquilo, e essa informação ficou ali, solta, sem explicações, apenas dizendo que houve o pedido da entrevista da Gazeta, não sei por que ele mencionou isso nesse despacho, mas não retomou o assunto. E aí, claro, né, jornalista fica encasquetado, eu fui tentar descobrir com os colegas o que aconteceu, então, se ele citou ali, mas não fala que deferiu, nem que indeferiu, e a informação que a gente obteve junto ao advogado da própria Débora é de que realmente é esse absurdo. Ele citou o caso ali, mas nunca se manifestou, não falou nada a respeito e não autorizou a entrevista, né? Se nem bilhete ele permite que seja transmitido dos seus condenados, como é o caso do Jair Bolsonaro, né, o que dizer pedido de entrevista. Ele até deixou um pedido anterior para a revista Oeste, mas para a Gazeta do Povo ele não deferiu, ou simplesmente não decidiu, porque ele mesmo agora nesse despacho, como eu enfatizo, ele faz menção ao caso solto ali, talvez tenha copiado de alguma decisão, alguma coisa na hora de montar e ficou aquela informação solta ali, Gabriel. É estranho, né? Porque peças jurídicas, despachos jurídicos costumam primar por alguma coerência na hora de apresentar o que está sendo peticionado, dar o contexto, etc., e decidir. Mas ali ficou solto nessa decisão, encasquetando a nós todos, por que ele citou a Gazeta e não retomou o assunto dizendo se deferiu ou indeferiu o pedido de entrevista? Pois é, o ministro Moraes, que ganha muito bem e é rodeado de assessores, inclusive juízes, né, que ganham muito bem também, poderiam usar de vez em quando, pelo menos ali a versão gratuita do ChatGPT para revisar ali e ver se tem alguma lacuna ou alguma incoerência nas decisões. Imagino que eles tenham tentado e tenham desistido, porque teria tantos problemas que apareceriam ali que eles decidiram abrir mão desse tipo de revisão ali profissional dos nossos colegas aí da IA. Dito isso, o Moraes já leu o nosso pedido, já até mencionou, querer que ele responda já é um pouco demais, né? Levando em conta o precedente do Moraes e a forma como ele se comporta. Agora, falando um pouco mais sério, é preocupante que ele, tendo ciência do pedido, não se pronuncie, ou que já tenha rejeitado e não tenha mencionado nesse despacho. Juntando esse caso com o caso do Bolsonaro, dos bilhetes do Bolsonaro, né? O Bolsonaro fica longe de rede social, não pode dar entrevista, não pode escrever carta para o próprio filho.
É difícil. Parece, e estou usando esse termo parece de uma forma para ser bem humilde aqui, que o ministro Moraes não tem a segurança de que as suas teses que ele apresenta e repete com exclamações ali nas suas decisões são teses sólidas, porque ele tenta calar aqueles que são alvo ou vítima das suas decisões, para que isso não seja exposto, e também de forma indireta ou direta tenta intimidar outras figuras, candidatos e influenciadores que também denunciam esses abusos do próprio Moraes. Não é possível que haja uma eleição transparente, com um debate aberto, numa situação, num cenário desse, né? Então, o Bolsonaro não pode escrever bilhete, a Débora não pode dar entrevista, talvez o Bolsonaro de IA ali da convenção do PL também seja barrado, né? Aquela versão virtual do Bolsonaro ali, feita com uma voz robótica, também parece que pode dar problema ali para a campanha do Flávio Bolsonaro. Eu parto do princípio de que as ideias boas ou ruins devem ser expostas e as figuras públicas devem ter o direito de falar, e a partir daí a gente, numa eleição livre, transparente, aberta, é quem vai decidir. Se você perguntar isso para o Moraes, em tese, pelo menos para o Moraes, professor e autor, ele vai dizer que não concorda, porque numa república livre, numa democracia, é preciso que as vozes estejam, que as vozes tenham espaço para se pronunciar e sejam ouvidas, as vozes dissidentes, etc. Mas o Moraes, juiz, não tem confiança suficiente nas próprias decisões para permitir que os seus críticos se pronunciem. E eu acho que é aí que é o problema do Moraes, um pouco de vaidade também, né? de insegurança das próprias decisões, de insegurança de ser exposto ao ridículo, e aí, sempre que pode, ele tenta impedir que os seus críticos se pronunciem. Pois é, entrevistas, né? Agora, dar entrevistas ou não dar entrevistas, mandar uma mensagem, um bilhete, virou um crime lesa pátria, né? A Débora do Batom, a Débora dos Santos, não foi autorizada a dar entrevista para a Gazeta do Povo, mas, curiosamente, tinha sido autorizada a dar uma única entrevista anteriormente. Vai ver, ela falou coisas que o Moraes não gostaria que tivessem sido ventiladas, e aí fechou de novo o acesso a qualquer manifestação da Débora. Não dá para entender, né? Porque ele sequer justificou, Fred. Pois é, Tosi, e lendo, inclusive, você lendo essa decisão que faz menção ao pedido da Gazeta, eu me recordei de um caso no qual eu atuei, o caso Homero Marchese. Ele foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes em novembro de 2022 e aconteceu algo semelhante. Você vê que isso é um método do ministro Alexandre de Moraes. Quando ele não quer enfrentar um pedido formulado pela defesa, ele simplesmente ignora, guarda lá no escaninho do seu gabinete e as favas, a Constituição e as leis, que a própria Constituição, no seu artigo 5º, fala em duração razoável do processo. No caso do Homero, ele havia censurado 3 redes sociais do Homero em novembro de 2022. O então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, faz um pedido para ele no final de dezembro, dizendo: olha, os deputados que estão sendo censurados, não tem como você, Alexandre de Moraes, aliviar a situação desses deputados. O Homero era deputado estadual, nem era federal. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, no final de dezembro de 2022, dá uma decisão e ele se esquece de incluir na decisão o Instagram do Homero. Nós embargamos o chamado embargo de declaração, que é um recurso que cabe quando há uma omissão na decisão judicial. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente sentou em cima do processo, não enfrentou o nosso recurso, até que, passado ali janeiro de 2023, o Homero não se reelegeu deputado estadual, o ministro fala assim: olha, eu não sou mais competente para julgar esse caso. Só que ele nunca foi, porque assim como a Débora não havia competência originária do STF para julgar uma cidadã que não exercia nenhum cargo público, no caso de deputados estaduais, quando você fala de eventual prática criminosa, a competência é ou do TRF, no caso de crimes federais, ou dos TJs, no caso de crimes estaduais. E no caso, primeiro que não era crime, era o exercício da liberdade de expressão por um deputado estadual, que além de tudo é protegido pela imunidade material. Mas ele pega e manda o processo para a Justiça Federal do Estado do Paraná e, óbvio, teve todo aquele transtorno de ir para o juiz entender o que estava se passando no processo, pedir parecer do Ministério Público Federal, até que então o procurador da República, ao constatar, falou: não, se trata, obviamente, de um caso de cerceamento da liberdade de expressão, pode-se restabelecer imediatamente as contas de rede social, no caso do Instagram, que tinha ficado fora da primeira decisão. E aí o juiz dá a decisão e resolve a situação. Mas para mostrar, Tosi, que isso, infelizmente, é um método do ministro.
Ele faz isso, ele simplesmente, quando ele não quer apreciar uma questão, e no caso, você bem colocou, Tosi, ele não queria que a Débora desse uma outra entrevista. Repercutiu muito a entrevista que ela deu, né, para a Revista Oeste, a Gazeta também fez esse pedido, e aí ele fala, não, para não ter que negar, e porque negar tem todo um ônus envolvendo justamente, né, o direito do preso, e o caso do Lula é emblemático nesse sentido, de tantas entrevistas que ele concedeu quando esteve na carceragem da Polícia Federal, ele prefere simplesmente jogar no escaninho e falar assim, vai passar o tempo e as pessoas vão se esquecer. Então, Tosi, infelizmente, com base aqui é um testemunho de advogado que atuou num desses processos de perseguição do ministro Alexandre de Moraes, esse é um método do ministro. Dá a impressão, porque consta ali no despacho dele, que ele iria se manifestar nesse despacho de alguma forma, mas se esqueceu, né? Passou batido, faltou a revisão do ChatGPT e a coisa ficou por isso mesmo. E sabe-se lá quando ele vai se manifestar novamente sobre isso. Mas olha só, há poucos dias o governo Lula negou o visto aos 2 funcionários do governo americano que iriam vir ao Brasil verificar a liberdade de expressão no processo eleitoral. A gente comentou aqui antes. O governo Trump entendeu essa recusa como um insulto e está preparando uma resposta. Mas talvez um dos motivos para recusar a vinda de observadores americanos pode estar aqui. Veja só, Anne. Em maio, Lula assinou aqueles decretos que alteraram o Marco Civil da Internet, criando obrigações e penalidades para as plataformas digitais sobre os conteúdos que agora são considerados ilícitos. E agora, depois disso, em plena pré-campanha, o próprio governo que criou as novas regras é quem mais aciona a justiça para derrubar conteúdos dos outros com bases nas regras que ele criou. O levantamento do portal Metrópolis mostra que o judiciário nunca foi tão acionado para tirar conteúdos das redes. Já são 80 ações na pré-campanha do Lula, do PT, 25% a mais do que todas as ações movidas no mesmo período das eleições de 2022. E olha que a gente ainda tem mais algumas semanas, alguns dias de pré-campanha. A estratégia dos petistas, Anne, é monitorar as redes em busca de desinformação, uso indevido de inteligência artificial, propaganda antecipada, seja o que for que eles possam enquadrar agora como ataque à democracia ou críticas severas demais. E aí eu pergunto, será que nós estamos diante de um caso típico de direito penal do inimigo, né? O governo criou a regra para em seguida usá-la contra os seus críticos. E o parlamento? Ora, para que o parlamento, Anne? Pois é, Tosi, é muita hipocrisia escancarada, e o Fred usou uma palavra na fala dele, que até vou pedir licença para o Fred e vou adotar mais no meu vocabulário. É método, Tosi. Isso é método já que é comprovado e eles fazem todas as oportunidades, eles só buscam a melhor estratégia. Então, é claro, o ideal seria a regulamentação das redes, como eles chamam, ou seja, endurecer a legislação para deixar mais difícil as questões de rede social, para trazer algum entrave ali em liberdade de expressão. Ok, querem trabalhar nessa história da desinformação. Ok, vamos sentar no Congresso, que é o órgão responsável por isso, trabalhar num projeto de lei, votar e aprovar. Esse seria o processo normal. Isso foi tentado fazer com o PL 2630, só que não avançou, não funcionou, a oposição foi forte e barrou. E aí depois eles voltaram para o STF. Por que o STF? Porque é uma corte tão distante, que usa termos difíceis, que dá ali uma decisão falando que é inconstitucional alguma coisa. Qual o cidadão que vai entender de fato o que é inconstitucional? Como é que a gente transforma isso numa manchete da imprensa para ficar claro o que eles estão fazendo? É muito mais difícil. Então, eles vão lá, escrevem no juridiquês mais difícil possível a alteração de uma legislação, fingem que é na defesa da democracia e aprovam. Aí vem o presidente Lula, que já é aparelhado a todo esse sistema, e dá os decretos dele, também de uma maneira contra a maneira correta que deveria ser. Ele não deveria estar fazendo esses decretos direto para regulamentar uma alteração que veio do STF, mas ele vai lá e faz. E agora é o ouro, né? Agora é o momento que eles tanto esperavam, estão trabalhando desde 2022. Desde 2022, em que as redes sociais aumentaram muito, em que muitos, entre aspas, influencers ou pessoas que cresceram das redes sociais foram eleitas, e principalmente a grande parte dessas pessoas foram de direita,
Ou seja, pessoas usaram as redes para transmitir informações que é mais difícil estar na grande imprensa, que é mais difícil chegar nas pessoas, já que o sistema aparelhou toda a grande imprensa e os meios tradicionais de comunicação. Obviamente aqui eu abro. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aproveitar a oportunidade para convidar aos meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição desse conteúdo, fonte Gazeta do Povo. Então, meus amigos e amigas patriotas, vocês poderão observar na descrição vários links com produtos do Mercado Livre e também do Shopee. Também tem um curso de mestre de obras, o curso é de mestre de obras da Udemy. Hoje, dia 2 de agosto do ano de 2026. Até a próxima edição.